Opa, eu sou o Cauê e o nosso código em C apresenta um sistema para gerenciar uma lista de carros que selecionamos. Os dados de cada carro são armazenados em uma estrutura chamada carro, e cada carro tem suas informações como marca, modelo, ano, quilometragem e o preço. No início do programa, a gente fez com que fosse carregado um arquivo de texto chamado de carro.txt. Usando a função que a gente criou e nomeou de carregar underline carros, depois de carregar o arquivo, abre um menu interativo para o usuário com várias opções para alterar conforme necessário. Isso também inclui exibir os carros cadastrados, filtrar eles por marca ou uma faixa de preço estabelecida, e também permite a inserção e alteração de registros como preço e etc. Também permitindo a remoção desses veículos conforme necessário. Pronto. Bom, eu sou o Matheus e eu vou explicar a parte do menu. Bom, a gente criou aqui o menu, é, que vai printar para o usuário, exibir todos os registros, exibir registro por marcas, exibir registro por faixa de preço e etc. E para ser interativo, né, com o usuário, a gente utilizou esse scanf para o usuário poder digitar qual opção ele quer e colocamos num switch. Esse switch recebe a opção do usuário e, dependendo da opção, ele vai fazer o que for necessário. Por exemplo, se a opção escolhida pelo usuário for 1, ele vai chamar a função exibir carros. Se for 2, que é para exibir registro por marcas, ele vai pedir para digitar a marca e vai chamar a função exibir por marca e assim por diante. Bom, aqui na nós temos a função carregar carros. Essa função ela utiliza o fopen para abrir o arquivo carros no modo leitura. Também temos caso o arquivo não abra, né, vai printar um erro. E caso tudo funcione, vai começar um while. Esse while vai utilizar o fscanf para ler o arquivo e ele vai ler carro, tipo, o contador começa com zero, né? Ele vai ler carros marca na posição zero, carros modelo na posição zero, ano, quilômetro e preço. Bom, como ele tem que ler cinco, né? Cada carro tem essas cinco características. Enquanto ele lê essas cinco coisas, ele vai continuar nesse loop. E ele vai chamar a função inserir carros para cada vez que ele terminar de ler, o carro ser inserido no array. E aqui a gente usa um fclose para fechar o arquivo. Também temos a função exibir carro, né? Quando ela é chamada, a gente utiliza um for para que os itens do array carros sejam mostrados, né? Então, enquanto o array não acabar, ele vai printar carro, a marca, o modelo, o ano, o quilômetro e o preço de cada carro. Acabou a minha parte. Depois a gente vai para a função provide exibir por marca. A função é semelhante, mas com uma condição adicional. Ela exibe apenas os carros de uma marca específica. O usuário passa essa marca como argumento e dentro do loop for, a função usa strcmp para comparar a marca do carro atual com a marca desejada. Se a marca bater, o carro é exibido. Já a função exibir por preço, ela limita os carros numa faixa de preço definida para o usuário. E no loop, ela roda essa função e vai mostrar apenas os carros que estão nessa faixa de preço. Se não tiver, não vai aparecer. Já a função exibir carros, que insere um carro novo na lista, de forma que a lista continue na ordem por preço. A função começa no final da lista, comparando o preço do novo carro com carros existentes. Enquanto o preço do novo carro for menor do que os carros anteriores, eles se deslocam para a direita, até encontrar a posição correta. Então, o novo carro é inserido e a função retorna o novo tamanho da lista. Por último, a gente tem a função remover por quilômetro, que remove carros com uma quilometragem acima de um valor máximo no loop for. Ela usa duas variáveis, i para percorrer a lista
completa e J para indicar onde colocar os carros que atendem o critério. Se a quilometragem do carro atual for menor ou igual ao do valor máximo, o carro é mantido na lista. Se não, ele é retirado. Ao final, o J indica o novo número de carros na lista. E agora a gente vai rodar o código para mostrar certinho como ele funciona. Primeiro, eu vou exibir todos os carros da função, que está por ordem de valor, certo? Aqui, se eu digitar 2, vai exibir de uma marca específica. Aqui eu vou usar o Ford, por exemplo. Aqui ele mostrou o único modelo que a Ford tem na lista. Se eu escolher a 3, vai exibir por preço. Vou colocar valor mínimo 40 mil e valor máximo 70. E esses são os carros que estão nessa minha faixa de preço. Já o 4, eu vou inserir um novo registro. Marca Ford, de exemplo. Modelo Mustang, ano 2015. Quilometragem 44 mil. E preço 230 mil. E aqui ele já aparece na lista como o último, por causa que ele é o carro mais caro. Se eu quiser remover, com 5, quilometragem máxima, colocar 70 mil de quilometragem máxima. Ele vai exibir todos os carros que estão uma quilometragem menor do que a que eu coloquei 70 mil. E com 6, finaliza o programa.